Olá, bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais um dia para a glória de Deus, mais um dia para a nossa live, lendo a Bíblia Sagrada. Mais um dia o Senhor nos permitiu estarmos aqui juntos, mergulhando no conhecimento das Escrituras Sagradas. Entre, fique à vontade, pegue a sua Bíblia, pega aí caneta, papel, para anotar tudo aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração, porque sim, Ele tem falado muito, muito, muito ao nosso coração por meio dessa leitura. Amém? Bom dia, Cati, bom dia, Cris, bom dia, Marcinha. Que bom ver vocês aqui. Bom dia, Rê, as duas Renatas. Renata. Bom dia, Dai. Muito bom. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um dia. Louvado é o teu nome, adorado, digno, santo tu és, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor que nos alcançou, pela tua graça, tua misericórdia que nos cerca, que nos sustenta. Obrigado, Deus, tu és um Deus maravilhoso, tu és um Pai de amor. E eu tenho plena confiança em ti, Senhor. Tenho plena confiança no teu amor, na tua vontade, na tua soberania sobre as nossas vidas e sobre todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor tem um plano e que nada foge do teu controle, Senhor. Pai, que o nosso coração venha se voltar a ti e que nós venhamos a aprender a descansar em ti, a confiar em ti, a ver que em tudo o Senhor está falando algo conosco. Em nome de Jesus, que o teu Espírito tenha liberdade de ministrar em cada coração por meio dessa leitura. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai encerrar o livro de 2 Reis. Esse livro sensacional, né? Todos são, né, gente? Capítulo 23 hoje. Aqui, 2 Reis. Não fixou? Fixou. 2 Reis, capítulo 23. Já vou colocar aí para você ir abrindo a sua Bíblia e você puder acompanhar aí na sua Bíblia. Ontem a gente viu que subiu ao reinado, depois de 57 anos de dois reis terríveis, que foi Manassés e Amon, filhos de um rei que tinha sido bom, Ezequias, mas eles foram muito maus, fizeram coisas terríveis. Então, eles morreram e quem assumiu aos 8 anos de idade o reinado foi Josias, o reinado de Judá. Porque Israel, né, o povo tinha se dividido, né, vocês lembram disso? E o povo de Israel já havia sido levado cativo para a Síria. Já estavam cativos lá. Estava restando apenas o reino de Judá. E aí, o rei de Judá agora é Josias. E Josias, ele é um rei que buscou fazer aquilo que era bom aos olhos do Senhor. E ele mandou reformar o templo do Senhor e lá eles encontram o livro da lei. Lá eles encontram isso que a gente leu, né, recentemente aqui. E ao lerem, Josias se desespera porque ele pensa: meu Deus, estamos perdidos, os meus antepassados desobedeceram tudo que Deus mandou. E aí ele vai consultar o sacerdote, a profetisa, e ela diz: sim, vai se cumprir isso, né? O Senhor fala por meio dela: vai se cumprir, mas porque você se arrependeu, nada dessa calamidade vai acontecer enquanto você estiver vivo. Somente depois que você morrer é que vai vir essa calamidade sobre o povo. O Senhor suportou até onde deu, né? Mas agora ele decretou isso. E Josias, então, ele começa a fazer a vontade do Senhor e levar o povo a fazer a vontade do Senhor. E aí a gente vai entrar aqui no capítulo 23, que são as reformas religiosas de Josias. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então, o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os profetas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais simples até os mais importantes. Leu para eles todo o livro da aliança, encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé no lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração, de toda a alma. Confirmou desse modo os termos da aliança escritos no livro, e todo o povo se comprometeu com a aliança. Verso 4. Em seguida,
O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas do templo, para que removessem do templo do Senhor todos os utensílios usados para o culto a Baal, a Aserá e a todos os astros do céu. Mandou queimar tudo fora de Jerusalém, nos terraços do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Eliminou os sacerdotes idólatras, nomeados por reis anteriores de Judá, pois haviam oferecido sacrifícios nos santuários idólatras em todo o território de Judá e nos arredores de Jerusalém. Também haviam oferecido sacrifícios a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todos os astros dos céus. Removeu do templo do Senhor o poste de Aserá e o levou para fora de Jerusalém, para o vale de Cedron, onde o queimou. Depois moeu as cinzas do poste e lançou o pó sobre os túmulos do povo. Também demoliu os alojamentos dos prostitutos e das prostitutas cultuais dentro do templo do Senhor, onde as mulheres teciam enfeites para o poste de Aserá. Josias trouxe para Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá. Profanou os santuários idólatras, onde haviam queimado incenso, desde Geba até Berseba. Destruiu os santuários na entrada da porta de Josué, governador de Jerusalém, à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Os sacerdotes que haviam servido nos santuários idólatras não tinham permissão de servir no altar do Senhor em Jerusalém, mas podiam comer dos pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. Uau, sensacional isso aqui. Olha só. Os sacerdotes que haviam servido nos santuários idólatras não tinham permissão de servir no altar do Senhor. Meu Deus. Pessoas que querem servir em outros altares, né? Ah, porque eu tenho um dom, eu canto, eu toco, e quer cantar e tocar e viver uma vida separada da vida cristã, servindo a outros altares, não tem permissão para servir no altar do Senhor. Ainda que muitos pensam que tem, não tem. Eles até podem estar junto, pode comer, para ir sendo discipulados, né? E tendo o coração moldado, mas não pode. Verso 10. O rei profanou o altar de Tofete, no vale de Ben-Hinom, a fim de que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo um filho ou uma filha como oferta a Moloque. Removeu da entrada do templo do Senhor as estátuas de cavalos que os reis anteriores de Judá haviam dedicado ao sol. Ficavam perto do alojamento do eunuco Natã-Meleque, oficial do templo. O rei também queimou os carros de guerra consagrados ao sol. Derrubou os altares que os reis de Judá haviam destruído no terraço do palácio, sobre a sala de Acás. Destruiu os altares de Manassés, que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Despedaçou-os e espalhou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os santuários idólatras, a leste de Jerusalém, ao sul do monte da corrupção, que Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a repulsiva deusa dos Sidônios, e para Camus, o repulsivo deus dos Moabitas, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Fez em pedaços as colunas sagradas e cortou os postes de Aserá. Depois espalhou sobre eles ossos humanos. Verso 15. O rei também demoliu o altar em Betel, o santuário idólatra que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído quando levou Israel a pecar. Queimou o santuário e o reduziu a pó, e queimou o poste de Aserá. Então Josias olhou ao redor e viu várias sepulturas na encosta do monte. Mandou retirar os ossos das sepulturas e os queimou no altar em Betel para profaná-lo. Tudo isso aconteceu exatamente como o Senhor havia anunciado, por meio do homem de Deus, quando Jeroboão estava junto ao altar durante a festa. Depois, Josias se voltou e viu o túmulo do homem de Deus que havia predito estas coisas. Que monumento é aquele ali? O rei perguntou. E o povo da cidade lhe disse: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e anunciou exatamente o que o Senhor acaba de fazer ao altar em Betel. Josias respondeu: deixe-no em paz, não mexam nos ossos. Não mexam nos ossos. Assim, não queimaram seus ossos,
nem os ossos do profeta de Samaria. Então, Josias demoliu todos os santuários idólatras nas cidades de Samaria, como havia feito em Betel. Tinham sido construídos pelos reis de Israel e haviam provocado a ira do Senhor. Matou os sacerdotes dos santuários idólatras em seus próprios altares e queimou ossos humanos sobre os altares para profaná-los. Por fim, voltou para Jerusalém. Meu Deus, gente, sensacional esse Josias, gostei dele. Gostei muito desse Josias até então. Olha só, que sensacional isso. Ele se apegou ao Senhor de todo o seu coração e ele não estava nem aí. Ele não estava com medinho, não. Ele foi lá e enfrentou os sacerdotes dos deuses de Baal, de Aserá, destruiu os templos, né? Fez aqui uma reforma mesmo religiosa, não só na sua cidade, mas em todas as cidades à sua volta. Sensacional. Bem corajoso, bem de Deus ele, bem convicto da verdade, né? Agora verso 21. Josias celebra a Páscoa. E lembrando que ele era uma criança, né? Ele era uma criança. O rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus, como requer este livro da aliança. A Páscoa não havia sido celebrada dessa forma desde o tempo em que os juízes governavam Israel, nem nos dias dos reis de Israel e de Judá. Mas no 18º ano do reinado de Josias, 18º ano, então já tinha passado 18 anos, né? Então 8 com 8, 16, então ele já tinha 26, é isso? Acho que sim, né? No 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Josias também exterminou os médiuns e os praticantes de ocultismo, os ídolos do lar, os ídolos em geral e toda espécie de prática repulsiva, tanto em Jerusalém como em todo o território de Judá. Fez isso em obediência às leis escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia encontrado no templo do Senhor. Nunca antes houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, e obedecesse toda a lei de Moisés. E nunca mais houve um rei como ele. Deixa eu anotar isso aqui. Verso 26. Ainda assim, o Senhor continuou grandemente irado contra Judá, por causa de todas as coisas que Manassés havia feito para provocá-lo. Aqui, gente, é só falar uma coisa, né? Um grande avivamento. E aqui tá um belo exemplo do que é avivamento. Avivamento é as pessoas viverem a palavra. Não é choro. E aquela gentarada chorando na igreja. Não. É conversão. É desfazer as obras do inimigo. É se voltar para a palavra de Deus. É viver em obediência ao que a palavra de Deus diz. Isso é avivamento. Isso que aconteceu aqui, foi um avivamento. Só que o avivamento, ele não tira as consequências daquilo que já foi determinado por Deus, de coisas que aconteceram antes. Não anula a consequência. Então, mesmo que veio esse avivamento aqui, né, nesse tempo, para esse povo que voltou, né, o coração ao Senhor, ainda assim, diz aqui, o Senhor continuou grandemente irado contra Judá, por causa de todas as coisas que Manassés havia feito para provocá-lo. Verso 27. Pois o Senhor disse: também expulsarei Judá de minha presença, como expulsei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo onde meu nome deveria ser honrado. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e tudo o que ele fez estão registrados no livro das histórias dos reis de Judá. Durante o reinado de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, foi ao rio Eufrates dar apoio ao rei da Assíria. O rei Josias e seu exército saíram para lutar contra ele, mas o faraó o matou quando se enfrentaram em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de volta num carro, de Megido para Jerusalém, e o sepultaram em seu próprio túmulo. Então, o povo ungiu
Jeoacás, filho de Josias, e o proclamou rei. Deixa eu só botar aqui. Deixa eu marcar aqui. Verso 31. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 3 meses. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias, de Líbna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. O faraó Neco prendeu Jeoacás em Ribla, na terra de Amate, para impedir que reinasse em Jerusalém. Também exigiu que Judá pagasse um tributo de 3.500 quilos de prata e 35 quilos de ouro. Verso 34. Em seguida, o faraó Neco escolheu Eliaquim, outro filho de Josias, como sucessor de seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Jeoacás foi levado como prisioneiro para o Egito, onde morreu. A fim de obter o ouro e a prata que o faraó Neco havia exigido como tributo, Jeoaquim cobrou dos habitantes de Judá um imposto proporcional às posses de cada um. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Zebida, e era filho de Pedaías, de Ruma. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Ai, gente, é triste, né? Vamos lá para o próximo capítulo. É triste quando a gente vê que as coisas estão andando, né? Mas de repente vem alguém com a mente distorcida e volta às práticas antigas. Capítulo 24. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra de Judá. Jeoaquim se rendeu e lhe pagou tributo por 3 anos, mas depois se rebelou. Então, o Senhor enviou bandos de saqueadores babilônios, sírios, moabitas e amonitas contra o reino de Judá, para destruí-lo, como tinha anunciado por meio de seus profetas. Essas desgraças aconteceram a Judá por ordem do Senhor. Ele havia resolvido expulsar Judá de sua presença por causa dos muitos pecados de Manassés, que havia enchido Jerusalém de sangue inocente. O Senhor não perdoou esse pecado. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Jeoaquim morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho Joaquim foi seu sucessor. Depois disso, o rei do Egito não se atreveu a sair de suas fronteiras, pois o rei da Babilônia conquistou toda a região que antes havia pertencido ao Egito, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Verso 8. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 3 meses. Sua mãe se chamava Neusta, e era filha de Elnatã, de Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Durante o reinado de Joaquim, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cercaram. O próprio Nabucodonosor chegou à cidade durante o cerco. Então, Joaquim, rei de Judá, a rainha-mãe, os conselheiros, os comandantes e os oficiais se renderam aos babilônios. No 8º ano de seu reinado, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor havia declarado de antemão, Nabucodonosor levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Removeu todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, havia colocado no templo. O rei Nabucodonosor deportou gente de toda a cidade de Jerusalém, incluindo todos os comandantes e os melhores soldados, artífices e ferreiros. 10.000 pessoas ao todo. Só ficaram na terra os mais pobres. Verso 15. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia o rei Joaquim, a rainha-mãe, as esposas e os oficiais do rei e todos os nobres de Jerusalém. Também deportou 7.000 soldados, todos fortes e aptos para a guerra, além de 1.000 artífices e ferreiros. Então o rei da Babilônia escolheu Matanias, tio de Joaquim, como rei de Judá e mudou o nome dele para Zedequias. Verso 18. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar
e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Líbna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Jeoaquim antes dele. Estas coisas aconteceram por causa da ira do Senhor contra o povo de Jerusalém e de Judá. Por fim, ele os expulsou de sua presença e os mandou para o exílio. Ai, ai. Sabe aquela coisa assim que diz assim, ah, não, isso não vai acontecer. Como muitos dizem, né? Jesus vai voltar. Tô a vida inteira ouvindo dizer que Jesus vai voltar e ele não voltou ainda. Sim, ele vai voltar. Porque a gente vê na palavra de Deus todas as promessas do Senhor se cumprindo. E ele dá tempo, né? Lá na carta de Pedro, ele vai dizer assim que o Senhor não demora como muitos acham que ele demora. Na verdade, ele nos dá tempo. Tempo para arrependimento. Para que todos sejam salvos. Essa é a vontade do Senhor. Que todos sejam salvos. Ele nos dá tempo. Mas chega um momento que se cumpre aquilo que ele prometeu. Então vamos agora para o último capítulo de 2 Reis. A queda de Jerusalém. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Assim, em 15 de janeiro, durante o 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército cercaram Jerusalém e construíram rampas de ataque contra os muros. Jerusalém permaneceu cercada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia mais nenhum alimento. Assim, abriram uma brecha no muro da cidade. Como a cidade estava cercada pelos babilônios, os soldados esperaram até o anoitecer e fugiram pelo portão entre os dois muros atrás do jardim do rei. Então, seguiram em direção ao vale do Jordão. Contudo, o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó, pois todos os seus soldados o haviam abandonado e se dispersado. Capturaram Zedequias e o levaram ao rei da Babilônia, em Ribla, onde ele recebeu sua sentença. Mataram seus filhos diante dele, depois lhes arrancaram os olhos, o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Verso 8. O templo é destruído. Em 14 de agosto daquele ano, o 19º do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Pôs fogo em todos os edifícios importantes da cidade. Depois, supervisionou o exército babilônio na demolição de todos os muros de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou o povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem para cuidar das videiras e dos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze na frente do templo do Senhor, as bases móveis de bronze e o grande tanque de bronze chamado Mar, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram os baldes para as cinzas, as pás, os cortadores de pavio, as colheres e todos os utensílios de bronze usados para o serviço no templo. O capitão da guarda levou ainda os incensários e as bacias e todos os outros utensílios de ouro puro ou prata. Era impossível calcular o peso do bronze das duas colunas, do mar e das bases móveis para levar água. Esses objetos tinham sido feitos para o templo do Senhor nos dias de Salomão. Cada coluna media 8,1 metros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna media cerca de 2,25 metros de altura e era enfeitado ao redor com correntes entrelaçadas de romãs feitas de bronze. Verso 18. O capitão da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote auxiliar Sofonias e 3 dos principais guardas das portas. Dentre o povo que ainda estava escondido na cidade, levou um oficial responsável pelo exército de Judá.
5 dos conselheiros pessoais do rei, o secretário do comandante do exército, que era encarregado do alistamento de soldados, e outros 60 homens do povo. Neburazadã, capitão da guarda, levou ao rei da Babilônia em Ribla. E ali, em Ribla, na terra de Amate, o rei da Babilônia, mandou executá-los. Assim, o povo de Judá foi enviado para o exílio, para longe de sua terra. Reta final, verso 22. Gedalias governa em Judá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, como governador do povo que ele havia deixado em Judá. Quando os comandantes do exército e seus homens souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias governador, foram vê-lo em Mispá. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Netofatita, Tanumete, Gesanias, filho de Maacatita, e todos os seus homens. Gedalias jurou a eles que os oficiais babilônios não tinham intenção de lhes fazer nenhum mal. Não tenham medo deles, disse. Vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas, no 7º mês desse mesmo ano, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era da família real, foi com 10 homens a Mispá e matou Gedalias. Também matou todos os judeus e babilônios que estavam com ele em Mispá. Então, todo o povo de Judá, dos mais simples até os mais importantes, bem como os comandantes do exército, fugiu para o Egito, com medo do que os babilônios lhe fariam. Verso 27. Esperança para a linhagem real de Israel. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia. Foi bondoso com Joaquim e o libertou da prisão em 2 de abril daquele ano. Falou com ele gentilmente e o colocou num lugar mais elevado que o de outros reis exilados na Babilônia. Providenciou roupas novas para Joaquim, no lugar das roupas de prisioneiro, e permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse. Assim, o rei lhe deu uma provisão diária de alimento pelo resto de sua vida. Amém. Chegamos, gente, ao final desse livro, e toda essa cena, né, tudo isso que acontece aqui, depois, que é muito triste, a gente vai encontrar um livro falando exatamente da tristeza dessa época, que é o livro de Lamentações de Jeremias. A gente viu citar algumas vezes aqui o nome de Jeremias, que era um profeta. A gente vai encontrar mais pra frente aqui o livro de Jeremias, o livro de Lamentações também, que esses dois, se tem certeza de que foi ele que escreveu, né? O livro de 1º e 2º Reis tem uma suposição que tenha sido Jeremias que tenha escrito ele. Até porque aparece ele aqui no final, né, da história. Mas depois a gente vai encontrar aqui mais pra frente o livro dos profetas, que vão estar falando da perspectiva deles, o que aconteceu nessa época de muita tristeza, onde a palavra do Senhor se cumpriu, onde a gente viu que o Senhor suportou até onde deu, né? Mas chegou um ponto que ele precisou expulsar, e tudo isso que aconteceu porque o Senhor determinou, né? Foi o Senhor que determinou que todas essas coisas acontecessem para com esse povo. Amém? E o último rei aqui, né, que a gente viu, foi o rei Zedequias. Depois disso, né, todo o restante que a gente vai ler aqui da Bíblia, não vai mais ter outro rei, até chegar lá em Jesus. Até chegar lá onde eles vão colocar lá uma plaquinha sobre a cabeça de Jesus dizendo Rei dos Judeus. E Jesus ainda não reinou, mas ele vai voltar para reinar. Cumprindo também a palavra do Senhor a Davi, que sempre teria um descendente dele no reino, né, no trono. E esse descendente é Jesus. Amém? Que vai reinar sobre nós. Ele já reina, né, no nosso coração, né, de quem deixa, né? Mas ele vai vir reinar sobre a terra, sobre todos os povos. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará
que somente Ele é Senhor e Salvador. Amém? Pai, muito obrigado por mais um dia, pela oportunidade que temos de estarmos aqui, lendo, meditando na Tua palavra, aprendendo, Senhor, conhecendo cada dia mais a Tua vontade, conhecendo o Teu poder, a Tua soberania sobre todas as coisas. Pai, muito obrigada. Que essa palavra venha continuar sendo ministrada aos nossos corações pela ajuda do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Glória a Deus. Gente, que leitura difícil que foi hoje para mim fazer. Não sei se vocês estão vendo. Mas eu tive alguns contratempos essa noite e eu dormi muito pouco. Muito pouco. Vocês não têm ideia, eu tava vendo umas 10 letrinhas assim, ó, na minha frente aqui. Jesus, misericórdia. Mas Deus dá graça. Deus dá graça. Eu tô com muito sono, vocês não têm noção. E lendo, né? Lendo dá sono. Ai, Jesus. Mas conseguimos. Mais um dia. Pra glória de Deus. Tô fazendo força assim, ó, pra ficar com o olho aberto. Mas glória a Deus. Não é sobre nós. É sobre o Senhor. Né? O Senhor que nos sustenta. Meu Deus, demais. Amém, meu povo? Ó, então, beijo no coração de vocês. Deus abençoe imensamente esse dia que Ele fez para nós. Que você seja uma bênção onde você estiver. Tá bom? Eu vou aqui, olha, e o meu dia hoje tá super intenso. Meu Deus. Tem filho meio adoentado. Eu tenho mentoria hoje da experiência do lar. Tem muitas coisas acontecendo. Então, não dá. Não vou ir pra cama dormir, não. Muito pelo contrário, ó, arregaçar a manga e vambora, que tem muita coisa pra fazer hoje. Amém? Orem por mim. Um beijo. Obrigada, dona Lídia. Obrigada pelas flores. Você que tem um coração lindo. Tá certo? Tchau, gente. Amanhã a gente vai para 1 Crônicas, tá? Vamos dar sequência aqui no Novo Testamento, se assim o Senhor permitir. Amém? Glória a Deus. Sim, Ele fortalece, né, Pamela? Amém. Beijo, gente. Tchau. Deus abençoe.